Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Neste vídeo, vamos entender como são calculadas as áreas de algumas das principais formas geométricas. É muito comum as pessoas simplesmente decorarem fórmulas para calcular áreas, sem entender o que elas significam. E isso torna o aprendizado desse assunto incompleto. A ideia aqui é partir de um conceito muito simples e deduzir fórmulas para o cálculo de áreas de forma intuitiva. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos começar! Um conceito fundamental para o cálculo de áreas é o de unidade de área. Uma unidade de área pode ser imaginada como um quadrado de lado 1, cuja área também vale 1. Eu vou assumir esse conceito como uma definição sem demonstração, tá? Esse aqui vai ser o nosso conceito fundamental e a partir daqui as áreas das principais formas geométricas serão demonstradas. A medida desse lado pode ser expressa em qualquer unidade. Pode ser metro, quilômetro, centímetro, milímetro ou outra unidade qualquer. A área pode ser expressa como metro quadrado, quilômetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado ou qualquer outra unidade ao quadrado, tá? E a partir desse conceito, vamos calcular as áreas de algumas das principais figuras geométricas, começando com o retângulo. Vou até deixar aqui no cantinho, tá? Essa representação da unidade de área, para a gente ter ela como base para o cálculo das demais áreas. Então, está sendo desenhado aí na tela um retângulo de base B e altura H, tá? Tanto a base quanto a altura podem ser expressas em qualquer unidade. Feito isso, a primeira coisa que eu vou fazer é dividir essa base em segmentos de uma unidade, tá? Uma unidade aqui de medida qualquer, conforme está aparecendo aí na tela. Tá? Cada segmento aqui mede 1, de forma que eu dividi essa base em B segmentos de medida 1. Então, por exemplo, se essa base for 10 metros, eu posso dividir em 10 segmentos de 1 metro. Se ela for 15 centímetros, eu posso dividir em 15 segmentos de 1 centímetro e assim por diante. Eu vou fazer a mesma coisa com a altura, ou seja, eu vou dividir aqui essa altura em H segmentos de medida 1, tá? H segmentos de uma unidade de medida qualquer, também pode ser centímetro, metro, quilômetro, o que for. Então, novamente, tá? A observação que eu fiz para a base vale para a altura. Se, por exemplo, a altura for de 30 centímetros, eu posso dividi-la aqui em 30 segmentos de 1 centímetro. Tá? Posso fazer para qualquer unidade. E é importante aqui na hora de fazer o cálculo que tanto a base quanto a altura estejam expressas na mesma unidade. Tá? E também uma outra observação é que é sempre possível achar aqui um segmento de medida 1, tá? É sempre possível achar uma unidade, mesmo que a medida da base ou da altura seja um número quebrado. Então, por exemplo, se a base ou a altura tiver 1,5 metro, ou seja, 1,5 metros, eu posso dividir em 150 segmentos de 1 centímetro, tá? Então, isso é uma observação bem importante. É sempre possível achar aqui uma unidade para expressar essas medidas, tá? De forma que, olhando aí essa figura, nós observamos que a B vezes H unidades de área dentro do retângulo, tá? Então, tomando como referência a nossa representação de unidade de área, o quadradinho que está lá no canto da tela, a gente percebe que existem dentro desse triângulo B vezes H quadradinhos, B vezes H unidades de área. Então, um exemplo aqui numérico para ficar mais fácil, para esclarecer isso, eu posso, por exemplo, pegar aqui um retângulo
com base 3 centímetros e altura 2 centímetros. Eu posso dividir a base em 3 segmentos de 1 centímetro e a altura em 2 segmentos de 1 centímetro, de forma que a área vai ser igual a 2 vezes 3, que é igual a 6 centímetros quadrados, né? Porque fica claro que aí dentro desse retângulo nós temos 6 quadradinhos, 6 unidades de área, tá? Então a área é 2 vezes 3, que é igual a 6 centímetros quadrados. Então nós podemos afirmar, a partir dessa definição, que a área do retângulo é dada pela base vezes a altura, tá? Feito isso, uma outra observação aqui também que a gente pode fazer é que se a base for igual à altura, nós teremos um quadrado, tá? Chamando aqui essa medida de lado, essa medida de L, a gente então consegue aqui deduzir que a área do quadrado vai ser dada por lado ao quadrado, tá? É só lembrar aqui que um quadrado nada mais é do que um retângulo com os 4 lados iguais, tá? Então daqui também sai a fórmula do quadrado, lado ao quadrado, L ao quadrado. Feito isso, vamos ver como é que faz o cálculo da área do paralelogramo. Para calcular a área do paralelogramo, eu vou utilizar como base a área do retângulo. Então, eu vou deixar ela aqui também em cima aqui da tela para a gente usar como referência. Aí na tela está aparecendo a imagem de um paralelogramo com base de medida B e altura de medida H, tá? Isso só mais uma vez observando, pode ser em qualquer unidade, tá? Desde que as unidades da base e da altura sejam iguais. Feito isso, eu vou aqui destacar a medida aqui da base, que eu estou chamando de B, e o que eu vou fazer aqui é cercar esse paralelogramo de forma a obter um retângulo, tá? Conforme está mostrando aí as linhas alaranjadas que estão aparecendo na tela. Então, observando essas linhas alaranjadas, tá? E combinando também com o paralelogramo, aí fica claro que nós obtemos um retângulo, tá? E aí eu chamei esse espaço horizontal traçado para formar esse retângulo de A, tá? Estou falando que esse segmento aí tem horizontal para formar o retângulo tem medida A. E a altura do retângulo, naturalmente, vai corresponder à altura do paralelogramo, que eu estou chamando aqui de H. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses segmentos alaranjados e vou destacá-los de forma a formar um retângulo, tá? Nota que como são figuras aqui simétricas, tá? Eu posso muito bem obter um retângulo com base A e altura H, tá? Conforme está aparecendo aí na tela. Feito isso, a gente sabe aqui que pela fórmula que nós acabamos de obter da área do retângulo, que esse retângulo aí ele vai ter área B mais A vezes H, tá? Porque a base é B mais A e a altura é H. E já a área do retângulo alaranjado vai ser base vezes altura, que nesse caso aqui a base é A e a altura H. Então a área do retângulo alaranjado é A vezes H, tá? Por essa construção, também fica fácil de ver que a área do paralelogramo vai ser a área desse retângulo azul construído, cercando o paralelogramo, menos a área do retângulo alaranjado, né? Então, a gente pode escrever, conforme está aparecendo aí na tela, que a área do paralelogramo é igual à área azul menos a área laranja. Substituindo os valores que nós obtemos, a gente vai ter B mais A vezes H menos A vezes H. Utilizando a distributividade da multiplicação, tá? A gente vai ter então que a área do paralelogramo é B vezes H mais A vezes H menos A vezes H. Eu posso cortar, né, esse A vezes H porque está aparecendo somando e subtraindo, tá? E assim nós obtemos a área do paralelogramo, que é igual à área do retângulo, né, que é base vezes altura. Nesse caso aqui, B vezes H, tá?
Então, aí é uma forma de obter a área do paralelogramo. Como eu vou utilizar a área do paralelogramo para deduzir a área do triângulo, eu também vou deixar, tá, essa área aí em cima da tela para servir como referência. Está aparecendo aí na tela um triângulo com base B e altura H. Tá? Uma coisa que bem interessante a respeito dos triângulos de um modo geral é que é sempre possível escolher um lado do triângulo e construir em cima desse lado um triângulo congruente, ou seja, um triângulo idêntico ao original, de modo a obter um paralelogramo, tá? Conforme está mostrando aí a tela. Aqui, se você for observar, eu estou simplesmente fazendo uma reflexão desse triângulo original, utilizando como espelho, tá? A gente pode dizer assim, um espelho entre aspas, para desenhar aqui um triângulo congruente a ele. Tá? Então, imagina aqui que tenha um espelho no lado, em cima do lado direito desse triângulo, e a imagem dele simplesmente foi refletida para o outro lado através desse espelho. Tá? E nota que aí formou um paralelogramo. Tá? E aqui, na verdade, nesse exemplo, eu estou utilizando um triângulo acutângulo, ou seja, os três ângulos desse triângulo são menores do que 90 graus, mas eu posso fazer esse mesmo procedimento para um triângulo retângulo, por exemplo, como que está aparecendo aí na tela. Tá? Nesse caso aqui, usando a hipotenusa desse triângulo retângulo, eu construí, na verdade, aqui um retângulo, tá? Só que um retângulo também é um paralelogramo, tá? Um retângulo é um caso particular de paralelogramo, onde os quatro ângulos internos são retos, são de 90 graus, mas o retângulo também é um paralelogramo, tá? Também tem que ter isso em mente. Então nota que aqui eu consegui formar uma figura também simétrica, um retângulo. Eu posso também utilizar como exemplo um triângulo obtusângulo, né, que é o triângulo no qual um dos lados, um dos ângulos desse triângulo tem medida maior do que 90 graus. Tá? E aqui também eu posso pegar o maior lado desse triângulo obtusângulo e também desenhar um paralelogramo. Tá? Então, nota que para qualquer triângulo eu posso utilizar esse procedimento. E aqui fica fácil de ver que a área do triângulo é metade da área do paralelogramo. Né? Como a gente sabe que a área do paralelogramo é base vezes altura, então daqui nós deduzimos que a área do triângulo, de um triângulo qualquer, é dada pela base vezes altura, dividida por 2. Né? Então, uma ideia aqui bem interessante para obter a área do triângulo. Como eu vou utilizar a área do triângulo para calcular a área do trapézio, eu também vou deixar ela aqui em cima da tela para ser utilizada como referência. Tá? Tá aparecendo aí na tela um trapézio, cuja medida da base maior eu estou chamando de Bzão, medida da base menor de Bzinho e altura de medida H. Tá? Uma ideia para fazer o cálculo da área desse trapézio é decompor em dois triângulos. Tá? Para isso, eu posso traçar uma diagonal para esse trapézio, ou seja, eu posso traçar um segmento de reta unindo dois vértices opostos. Aqui a gente consegue perceber que o trapézio ele está decomposto em um triângulo com base Bzão e altura H, que é o triângulo que está
abaixo da diagonal, e um outro triângulo com base Bzinho e altura H, né, que é o triângulo que está acima da diagonal. Então, como nós já sabemos fazer o cálculo da área do triângulo, a gente pode dizer que a área do trapézio é a soma das áreas de um triângulo de base Bzão e altura H e de um outro triângulo com base Bzinho e altura H. Ou seja, a área do trapézio é igual a Bzão vezes H dividido por 2, mais Bzinho vezes H dividido por 2. Aqui nós vamos somar frações com o mesmo denominador, e para isso nós somamos os numeradores mantendo o denominador. Então, essa área desse trapézio vai ficar Bzão vezes H mais Bzinho vezes H dividido por 2. Aqui eu posso colocar esse H em evidência, de modo a obter a área do trapézio, que é igual a Bzão mais Bzinho vezes H dividido por 2. Tá? Então, também está aí uma ideia para obter a área do trapézio. E aqui também, assim como foi feito para as outras formas geométricas, eu vou deixar aqui em cima da tela, como referência, a área do trapézio. E uma vez sabendo calcular as áreas dessas formas geométricas fundamentais, nós podemos efetuar o cálculo da área de qualquer polígono, tá? De uma forma geral, através da decomposição desse polígono em polígonos mais simples. Então, por exemplo, se eu quiser calcular a área do losango, como esse que está aparecendo aí na tela, eu posso traçar uma diagonal de forma a decompô-lo em 2 triângulos, e aí a área do losango vai ser a soma das áreas desses 2 triângulos. Para, por exemplo, fazer o cálculo da área do pentágono, eu posso traçar uma das diagonais dele de forma a obter um triângulo, aí na parte de cima do pentágono, e um trapézio, como esse que tem na parte de baixo. Então, para obter a área do pentágono, basta somar as áreas do triângulo e do trapézio. Um outro exemplo é a área do hexágono, tá? Como esse que está aparecendo aí na tela. Eu posso traçar aqui uma das diagonais de forma a obter 2 trapézios. Tá? Então, eu posso dizer que a área do hexágono é igual a soma das áreas desses 2 trapézios, ou eu posso traçar também aqui outras diagonais de forma a decompor esse hexágono em 6 triângulos. Tá? Então, somando as áreas desses 6 triângulos, eu obtenho a área do hexágono. E isso aqui foi só para exemplificar, tá? Mas praticamente qualquer polígono mais complexo, seja ele regular ou não, pode ser decomposto em formas geométricas mais simples, né? E aí é só a gente fazer essa decomposição convenientemente e somar aí as áreas em que esses polígonos foram decompostas para obter as respectivas áreas, tá? Então, por esse vídeo é isso, tá? Espero que tenham gostado. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão pode ficar à vontade para utilizar aí a seção dos comentários, tá? Se você gostou também, eu vou pedir aí para você deixar o seu like e se inscrever no canal. E muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Valeu!